Então, o assunto que eu gostaria de apresentar hoje é um assunto muito presente em neurovisão, que são as enxaquecas ou cefaleias, né? A enxaqueca é um tipo de cefaleia e que é muito presente como queixa quando nós estamos trabalhando com os pacientes portadores de distúrbios neurovisuais. E é um depoimento rápido, de 3 ou 4 minutos, mas sintetiza bem o que é que a gente vive no consultório trabalhando com neurovisão. Tá? É uma menininha esperta, muito bem estimulada na família, mas a queixa principal, a maior dificuldade que ela tinha, eram quadros de cefaleia desde pequenininha, e que, na escola, eles se tornaram cada vez tão sérios, principalmente a partir da 2ª para a 3ª série, que é o período onde a gente passa da transição de aprender a ler para começar a ler para aprender. E a demanda visual, a demanda aumenta muito, a demanda de leitura, de atenção, de cópia, e essa criança passava tão mal, mas tão mal na escola, que eles conseguiram que ela fosse, como era muito repetitivo e eram crises muito severas, eles levavam essa menina para uma outra sala e colocaram um sofazinho para que ela dormisse dentro do colégio com as crianças pequenas. Então, ela tinha no berçário do colégio, lá, né, para crianças pequenininhas, ela tinha um cantinho dela, no escuro, que ela podia ficar até se recuperar e voltar para a sala de aula. Uma criança dessa idade já tomava vários medicamentos pesados, entre eles Vertix, que era diário, ela tomava sempre, várias medicações. Então, eu acho que retrata muito bem o que a gente vai falar aqui. Pode passar. A gente chegou aqui no hospital, né, através da psicopedagoga Vladimir Melinho, com quem fez exames, né, e detectou que a Camila tinha síndrome de Ewing, mas a nossa história começa muito antes. Começa com problemas escolares, onde a Camila não conseguia estar lendo e evoluindo pedagogicamente. Depois houve uma troca de escola, onde ela foi inserida nessa escola que ela está hoje, onde tem profissionais assim maravilhosos, né, que me ajudaram muito, a quem eu devo muito, né, para a gente estar aqui hoje, estar vendo a evolução que a Camila teve nesse período em que ela já está usando as lentes. Só que com o esforço dos professores, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, mas quando chegou na parte de estar fazendo interpretação de texto, a Camila começou a sentir muitas dores de cabeça, náuseas, um desconforto muito grande, onde todos os dias ela passava mal. A escola que ela estuda é em período integral, então chegou ao ponto que eles nem chamavam mais, eles já deixavam ela ir descansar no escuro na sala dos pequenos, né, que tinham sua hora de soninho à tarde. Ali, com todo esse processo, foi detectado que realmente, e graças a Deus, só era síndrome de Ewing, né? Não tinha nada mais clínico no cérebro dela, enfim. E ali, com as aplicações das overlays, foi colocado algumas, teve uma melhora pedagógica, mas infelizmente não teve a melhora das dores de cabeça. Então, a própria Patrícia me encaminhou para estar vindo para cá. Ela falou que provavelmente a Camila teria que usar o óculos e a gente só teria que ir em Minas Gerais. Fez os encaminhamentos. A gente veio ano passado para cá, fez todas as explicações e testes. Para nós foi uma grande surpresa e ver como ela via o mundo, né? Porque eu fiquei muito assustada com tudo isso, que a gente nunca tinha ouvido falar e nunca imaginava que eram aquelas dificuldades. A doutora Márcia me apresentou imagens de como ela via as cores, as profundidades, né? Enfim, tudo. O mundo dela era muito confuso. E para ela estar no nível que ela tinha chegado já pedagógico, foi muito esforço dela. Então, a gente fez a aquisição do óculos dela durante esse ano. E com pouco tempo ela utilizando o óculos, a medicação dela foi suspensa. Ela não precisou, ela tomava medicação para essas dores de cabeça, das náuseas que ela sentia, enfim, então, para manter equilíbrio, toda a medicação dela foi suspensa com o uso da lente.
E com a nossa vinda para cá, esse ano, a gente viu que a melhora foi muito significativa, né? Os testes que foram aplicados, que foram os mesmos do ano passado, a evolução dela foi muito grande. Então, eu saí agora da sala da doutora Márcia muito feliz, assim, de ver que os níveis que ela já conseguiu atingir com o uso dessa lente. Então, chamando a atenção, dores de cabeça, dores de cabeça, dores de cabeça, náuseas, vômitos, dificuldades, às vezes, posturais, que, inclusive, ela tomava medicação, porque podia excluir alguma possibilidade de alguma outra, algum outro envolvimento do sistema vestibular, etc., postural, a outra manifestação clínica importante. Então, era uma menina que tomava vários medicamentos. Então, eu vou chamar a atenção para vocês, porque cefaleia é das manifestações mais comuns que existem. E é muito, isso aqui é o panorama brasileiro. Falar em dor de cabeça, falar em cefaleia, eles hoje classificam mais de 150 tipos de cefaleias. Então, é um assunto tão complexo, está aqui os dados do Brasil, né? Mas é uma prevalência enorme, praticamente todo mundo, 80% da população vai ter algum tipo ou alguma queixa de cefaleia ao longo da vida. É muito frequente, né? 80%, 90% das pessoas vão se queixar de pelo menos um episódio por ano disso, e é a terceira queixa mais frequente de ida ao médico. E é muito importante, eu queria chamar a atenção, porque, inclusive, em alguns casos, ela está associada a um atendimento de emergência. E a outra preocupação com a cefaleia é a automedicação. Então, como é um problema, as pessoas que têm cefaleia com muita frequência, eles já sentem que vão ficar, ou já para se prevenir, hoje eu não posso ter dor de cabeça, ele começa a se automedicar. Isso está se tornando um problema tão grave nos Estados Unidos, que já tem, inclusive, muitas pessoas que já estão em dosagem elevada de opiáceos e tudo, por causa dessa questão de cefaleia. Então, isso é muito sério, né? Essa automedicação é um problema sério, e nós temos como médico, você tem que tratar esses pacientes, você tem que receber essa queixa e tratá-la de uma maneira muito precisa, muito técnica, né? Isso chega a ser um problema tão delicado que o médico, existe um neurologista que se dedica ao tratamento de cefaleias como uma subespecialização, que é o cefaliatra, né? E ele tem que começar separando cefaleias primárias das cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são episódios recorrentes de dor de cabeça, né? E esses episódios se repetem, mas eles normalmente não se acha uma causa específica para ele, como é o caso das secundárias. A secundária é aquela cefaleia associada a um outro tipo de doença. Então, a pessoa tem uma sinusite, a pessoa pode ter uma patologia mais séria, um tumor cerebral, um aneurisma, mas muito comuns. E outro problema que nós temos de pensar com muito cuidado aqui é que, quando tem uma cefaleia secundária, nós temos de identificar a causa primária, a razão daquilo. Nós temos de fazer exames até descobrir, excluir. Então, para classificar uma cefaleia como cefaleia primária, nós temos de excluir várias causas, entre elas, problemas visuais. Então, isso acaba sendo muito importante, porque, na maior parte das vezes, nas cefaleias primárias, o exame neurológico é normal e o tratamento vai ser clínico. Então, cabe ao oftalmologista, para uma criança que vem ao nosso consultório, excluir causas visuais da cefaleia, e são uma série de fatores que pode ter, inclusive problemas de refração, algumas alterações que eu vou falar com mais cuidado daqui a pouco, mas, normalmente, a conduta é clínica, né? E, raramente, são pedidos exames mais elaborados. Nós ficamos mais num quadro clínico, e, a menos que haja alguns fatores de alarme nas cefaleias secundárias, quando elas começam a ser progressivas, aparecem principalmente já na pessoa mais após 50 anos, e elas são progressivas e aparecem, de repente, sem ter uma causa direta para se considerar. A mais comum de todas é aquela cefaleia tensional.
aquela sobrecarga pelo trabalho, etc. Isso é a forma comum, né, da dor de cabeça, é a causa, é a mais frequente de todas. E aí, o que a pessoa faz? Toma um remedinho. Já está acostumado. Às vezes, eu estou com dor de cabeça. Eu tenho uma Neosaldina aqui. Você quer? Eu tenho um Tilenol. E, às vezes, a outra pessoa do lado já tem na bolsa, tira e te dá. Né? Isso é muito frequente, que é um problema aqui, de novo, da automedicação. Né? Então, o uso frequente de analgésicos. Né? E aí, o que acontece? Ela tem 1 ou 2 dores de cabeça por semana, o risco dela entrar em automedicação excessiva é muito grande. Né? E aí, é muito interessante a gente ver, né? Porque, muitas vezes, são essas cefaleias tensionais também, tem algumas outras características dela, né, que a gente, muitas vezes, um apoio psicológico, etc., uma orientação melhor, a gente consegue resolver o problema da pessoa. Então, tem que ir cuidando da dor de cabeça aos poucos. A cefaleia insalvas é um outro tipo importante de dor de cabeça, muito característica, não é a dor de cabeça comum, tá? E o que é importante nessa é que ela é uma dor pulsátil, violenta, unilateral, que se manifesta em um dos olhos, na órbita ou no fundo do olho. Essa dor de cabeça é considerada uma das formas mais dolorosas, digamos assim, de manifestação clínica. É muito, muito difícil. Olha só, eu estou falando de dor de cabeça e toda hora a gente vai falar no envolvimento ocular de alguma maneira. É porque tem uma dor que também pega o olho, é porque está na região ocular muitas vezes existe um quadro clínico também na região. Então, o olho fica, às vezes dá uma congestão, o olho fica vermelho, chega a ter, às vezes, uma ptose, às vezes tem um quadro de coriza, de lacrimejamento, etc. Então, envolve o olho. Então, cefaleia acaba sendo também muito presente na clínica oftalmológica. Né? E aí, nesse momento, né, a gente vê que também chama a atenção dos sintomas a intolerância à luz, ao barulho, vômitos e mal-estar geral. Então, porque nós temos esses quadros aqui, né, a gente acabamos chamando cefaleia de enxaqueca, cefaleia, mas elas são diferentes. Tem vários tipos de dor de cabeça. Uma delas é a enxaqueca, que eu vou falar com mais detalhe. Tá? Ainda finalizando a enxaqueca insalva, que é essa muito grave, é uma dor muito severa. Além disso, pode ter, inclusive, um inchaço na fronte, na região ocular, como eu já expliquei, e isso dá, muitas vezes, uma sensação de agitação. As pessoas, enquanto não melhoram, elas não conseguem nem ficar sentadas, tamanho desconforto que sentem, né? E, para separar da enxaqueca, que nós vamos falar a seguir, não tem aura nem nada. E em salvas aqui, náusea e vômitos também não ocorrem. É só aquela dor localizada, mas extremamente forte. E muitas vezes essa cefaleia, eles comparam com a dor até do parto e tudo. É uma cefaleia a mais grave de todas em termos de dor. Bom, então, o problema da dor de cabeça é que muitas vezes ela não vem uma vez ou outra, ela é recorrente, ela acontece com muita frequência. E entre elas, nós temos aqui as tensionais e as enxaquecas, né, que é uma forma que nós vamos falar com mais detalhe, porque é a forma quase que padrão dos pacientes que têm distúrbios neurovisuais, que têm a sobrecarga sensorial que nós trabalhamos aqui no caso. E eu já falei rapidamente, as secundárias têm causas médicas, né, mais sérias, tumores, aneurismas, etc. E essas causas aí vão ser analisadas a nível neurológico, a clínica, a própria neurooftalmologista é que vai cuidar desses casos. Mas eu gostaria agora de chamar a atenção, mais uma vez, que nós temos como característica das enxaquecas, muitas vezes, né, uma perda visual ou distorção unilateral transitória. Então, observem que nós estamos sempre falando que tem alguma coisa envolvida no olho. Se ela é na fase aguda, a gente trata, e muitas vezes, por elas serem recorrentes, nós vamos precisar medicar esses pacientes como se fosse um tratamento preventivo. Medicação e também a adoção de algumas condutas de uma higiene,
né, para evitar que essas crises se reflitam com tanta, se repetam com tanta assiduidade, como é o caso, né, que a gente chama de tratamento preventivo, né? E, nesse caso do preventivo, nós vamos ver o tipo de alimentação, ingestão de bebidas ou aromas, que podem também estar associados ao quadro de enxaqueca. Porém, nós vamos ver que, nos nossos pacientes, tá? Raramente nós precisamos desses exames de neuroimagem. Uma boa anamnese clínica, tá? Normalmente, o paciente que tem esses quadros já vem com o histórico de terem passado por neurologista, eles já foram avaliados, muitas vezes, por outros colegas, muitas vezes eles trazem os exames de imagem deles, e, habitualmente, o nosso cuidado como oftalmologista é começar a ver o tipo de manifestação e quando ele ocorre. No nosso caso, no caso dos nossos pacientes, essas cefaleias têm como um fator associado o exercício da visão com uma demanda mais alta. Então, os nossos pacientes, caracteristicamente falando, vocês veem que a frequência média de uma enxaqueca clássica, né, é 1,5 vezes por mês. Aqui nós temos a incidência na população em geral, de mulheres, homens, mais frequente em mulheres, mais severa, né? Tem um histórico, muitas vezes, de cólicas, enjoos e tudo. Existe uma forma de enxaqueca, de cefaleia do período menstrual, mas nós vemos que, no nosso caso, tá, essa prevalência da enxaqueca normal é de 15,8%, quase sempre não tem aura nenhuma, tem uma história familiar direta, né? E muito interessante que quase todos eles têm sintomas visuais associados. Lembrem-se disso, eu estou repetindo para que isso não seja que isso não seja confundido, então, com a cefaleia que eu vou falar. Agora vou terminar a cefaleia clássica, para a gente poder fazer a comparação. Então, a cefaleia clássica, a cefaleia neurológica, né, ela tem crises recorrentes, né, ela tem fases, tem uma fase que é chamada prodrômica, que é aquela fase pré-cefaleia. Às vezes, isso começa a se manifestar horas ou dias antes, e começa a haver uma irritabilidade, raciocínio e memorização mais lentos, desânimo, às vezes algum tipo de alimento, a pessoa começa a querer comer aquele tipo de alimento. Existe a aura característica, que é um complexo de sintomas neurológicos, e essa aura típica, que esse distúrbio visual, muitas vezes se manifesta com aparecimento de flashes, de luzes cintilantes que a pessoa vê, de sombras, às vezes de algumas manifestações do olho. Isso é muito individual, mas o que chama a atenção é que, às vezes, é associado também com perda de alguma parte do campo visual. E, muitas vezes, tem até, inclusive, parestesias. A pessoa sente formigamentos, tá? Sente, às vezes, uma dificuldade motora associada aos quadros de enxaqueca. A cefaleia, quando vem, ela é de forte intensidade, né? E a pessoa, praticamente, ela vai ficar numa situação de quase que assim, de subinvalidez, quase. A pessoa, muitas vezes, não consegue trabalhar, ela não consegue dirigir, não consegue fazer nada. E isso é um problema sério, inclusive econômico, nos Estados Unidos, porque a pessoa é absenteísmo no trabalho. A pessoa não consegue produzir. Se ela ficar num ambiente de trabalho, ela não vai conseguir levar esse trabalho, ter a produtividade normal que ela tem. E, muitas vezes, essa fase de dor aqui vai ser associada com náuseas, vômitos, fotofobia e também fonofobia, que é a pessoa quer ficar no escuro, no silêncio, né? E, muitas vezes, as crises são tão fortes que essas pessoas vão para um serviço de urgência para serem reidratadas. É preciso fazer medicação venosa para que a pessoa tenha um controle. Isso eu vejo com muita frequência nos pacientes com os quadros de sobrecarga visual severa. Por que eu estou chamando a atenção? Porque isso, gente, parece que é um quadro clássico, que eu estou descrevendo aqui, é o que se diz
né? É o que se conhece, é o oficial, é o que é o padrão da análise a nível neurológico. Os dados que eu estou transmitindo aqui são da Sociedade Brasileira de Cefaleia, é uma sociedade, uma especialidade da neurologia. Mas o que chama atenção, e que eu queria chamar a atenção de vocês, é que a presença de sintomas visuais é muito grande. E essas queixas vão ser, então, mencionados para os nossos pacientes. Depois, tem uma fase de recuperação, que é a fase de exaustão, e que esses pacientes vão ficar em repouso, em silêncio, às vezes, só no outro dia que a pessoa consegue começar a se reestruturar. Quando existe a aura, né, para classificar o diagnóstico como enxaqueca com aura, nós temos os sintomas, eles são reversíveis, mas, normalmente, a gente tem que ter o aparecimento daqueles pontos cintilantes, escuros, que se movem na frente da visão, do campo visual. Essa aura pode durar alguns minutos, mas, normalmente, dura em torno de 20 minutos, né? E ela, normalmente, afeta um olho só. Se ela afetar os 2 olhos, a gente não vai poder mais chamar de enxaqueca ocular, a gente chama de enxaqueca com aura, né? O problema dessas enxaquecas que se vêem com essas manifestações visuais é que existe uma maior incidência de um risco vascular, de ter algum tipo de lesão isquêmica, uma lesão hemorrágica, alguma coisa a nível dos vasos cerebrais. Então, isso é um problema, um risco absoluto, ainda que baixo, isso já é comprovado, né? Então, muitas vezes, devido a esse risco aqui, a tendência é tratar as enxaquecas com aura, com algum tipo de medicação e acompanhamento preventivo. A enxaqueca sem aura, tá? Nós temos a dor unilateral, latejante, pulsante. A pessoa, se andar, fizer alguma coisa, ela vai se agravando, né? Não aparece transtornos orgânicos nenhum. Nós fazemos toda uma bateria e não aparece nada. Então, a gente classifica como sendo uma enxaqueca sem aura, mas esses ataques são frequentes, a duração é de várias horas, é isso que separa uma cefaleia, uma dor de cabeça comum, de uma enxaqueca. Ela se repete com mais frequência, ela dura, às vezes, até 2, 3 dias, né? E ela tem de ter sempre náusea, vômitos, fotofobia e fonofobia. Tá? Então, a criança sofre disso. Então, a gente vê que ela aumenta a partir da adolescência, mas a criança sofre com essas dores de cabeça, né? Ela tem enxaqueca e, oficialmente, né, de acordo com estudos epidemiológicos internacionais, 5% das crianças têm dor de cabeça. 5%. A maior preocupação dos pais é que seja uma causa mais grave. Mas, habitualmente, elas são observadas, são tratadas, mas não é motivo de preocupação. A primeira conduta é o acompanhamento, né? Claro que depois de excluir das causas clínicas. E tem que ver, tá? Muitas vezes, entender direito a dor dessas crianças, porque ela fala que está doendo, e você tem que ter certeza que é isso mesmo, que ela não está fazendo isso por uma outra razão. Na adolescência, começa a aumentar de 5% para 18%, né? E aí nós vamos começar a pensar também na predisposição genética, ou então, causas que podem aparecer com mais frequência, gripe, resfriado, sinusite, otite, aqui, dengue, etc., podem causar também esses tipos de dor, e nós temos de fazer o diagnóstico diferencial, né? Acontece, gente, que aqui começa o nosso caso. Em nossos pacientes, no nosso consultório, a cefaleia ocorre em 85% dos casos. Então, não é os 5%. Os pacientes portadores de distúrbios neurovisuais, que têm a hipersensibilidade visual, a enxaqueca, a cefaleia, está presente em 85%. Então, não é os 5% da criança e nem os 18%. Todas as crianças, todos os jovens, os adultos, têm com muita frequência. Tá? E outra coisa que é importante é que elas se manifestam diariamente. Quando? Depois de esforço visual. Quando? Depois da aula.
Quando? Depois que a criança ficou algum tempo no computador. Então, há uma associação entre a atividade visual e o aparecimento dela. A criança não acorda com cefaleia. Ela vai ter a cefaleia à medida que ela é exposta aos estímulos visuais. Então, quando ela tem, essa criança vai ter, por exemplo, se ela for num lugar com muito barulho, com muita luz, ela vai ter isso, muitas vezes, num shopping center, ela vai ter isso numa sala de aula muito iluminada. É aquele ambiente que ela começa a ter a dor de cabeça. É aquele dia que ela está tendo as aulas, a professora tem estímulos visuais que ela não sabe, que está oferecendo, como, por exemplo, uma lousa branca, como, por exemplo, uma projeção de PowerPoint muito rápida, como, por exemplo, um estímulo visual, aquelas telas eletrônicas, com plasma, que mexe toda hora, que tem aquele fundo brilhante, como a gente já tem falado para vocês. Os estímulos de fundo vão provocando uma sobrecarga sensorial. E a gente vê, então, o aparecimento da dor de cabeça nesses pacientes. Tá? Então, demanda... E é muita... Olha só, gente, locais muito iluminosos e ruidosos. Então, a criança, o jovem, adora ir numa balada, adora ir numa festinha de aniversário, prepara para ir no aniversário e depois quer vir embora para... Mas, meu filho, você queria tanto vir nesse aniversário? Mãe, vamos embora, eu estou cansado, não quero ficar aqui. É interessante que tem criança que fala assim, mãe, eu não aguento esse barulho de gente. Tem crianças que a mãe quer ficar, porque vai fazendo aquele grupinho de amigos, né? E a criança quer ficar, e o que ela faz? Ela entra debaixo da mesa do bolo, levanta a mãozinha, pega o doce e volta para debaixo da mesa. É uma forma de defesa que ela tem. Isso é muito interessante. Eu tive uma mãe que nos procurou, eu falei, mas por que a senhora... Como que a senhora chegou aqui? A mãe era advogada. Ela falou, doutor, eu estava numa festa e a minha filha não vai muito nas festas. Quando ela vai, ela fica só debaixo da mesa do bolo. E eu conversando com uma outra mãe, a mãe falou, sua filha deve ter síndrome de Irlen. E aí eu vi, tinha mesmo, e era ele, inclusive, um quadro mais severo. Então, é uma defesa que a pessoa tem. Então, olha só, barulho de gente e o brilho e tudo dali do aniversário. Tá? Então, é o quê? O estímulo visual levando a esse tipo aqui. Né? A fisiopatologia, né, normalmente, é considerada uma questão de um limiar, uma depressão do limiar, aumentando a chance de sentir a dor. A aura é considerado uma hiperperfusão, uma baixa de vascularização regional de alguma área do cérebro e com liberação de neurotransmissores pró-inflamatórios. Vem a vasodilatação, produz a dor, tem uma maior ativação nervosa, né? E é secundária, então. Então, eu queria agora mostrar para vocês... Espera aí, passa não. Vocês prestem muita atenção, porque agora é só pedacinho de descrição de como essas crianças e esses jovens que estão aí, o que acontece com eles e o que eles fazem. Olha só, o que incomoda, o que nos faz pensar sobre a origem e os problemas relacionados à enxaqueca, é que essas crianças têm a dor, e elas também não gostam de barulho, e depois elas vão querer ficar quietas, e elas não vão querer conseguir fazer mais nada, entendido? Então, é isso que é o quadro parecido com o da cefaleia clássica, que eu queria ver como há uma concomitância de sintomas aí. Pode passar. Tinha muita dor de cabeça que eles davam até vontade de vomitar. Eu não queria ler, eu não queria nem tocar eles no livro, porque eu não conseguia. Não tive mais dor de cabeça algumas vezes, não tinha ânsia de vomitar, aí eu acabei de dormir, não dormia mais à tarde. E fazia tarefa de tudo certo. Eu me prendia no texto, as letras eram normais, só que eu tinha vontade de vomitar, dor de cabeça, vontade de dormir bastante, tontura e não queria fazer nada. Eu chegava em casa com ou enxaqueca ou dor de cabeça, nos dias piores que enxaqueca, e era um dia morto para mim, eu não fazia mais nada depois, eu tinha que deitar e dormir, só regularizado, depois de dormir. Então era um dia morto para mim, não tinha muito o que fazer. A solução era Tilenol, eu tomava um Tilenol, digamos que por dia. Tinha que fazer alguma coisa? Tilenol, vamos lá. Tem que estudar? Tilenol.
tem que sair uma caminhada na praia, por exemplo, a praia acabava comigo. Tila não. Ele sentia muita dor de cabeça, ele ficava 3 dias sem ir na escola. Quando andava de carro, lá de casa, na minha mãe, ele passava mal. Entendeu? E agora acabou tudo. Tinha vezes que ela estava na escola, ela me ligava assim, pedia o pessoal da escola para me ligar, e ela estava com a dor de cabeça que ela não aguentava olhar para o quadro. Ela não conseguia ficar muito tempo olhando para o quadro. Aí até que quando foi em 2016, nós marcamos aqui na doutora Márcia. E ela fez o exame e foi detectado a síndrome de Whirley. Aí a partir de 2016 para cá ela está usando óculos. Ela teve um desenvolvimento muito bom com relação à dor de cabeça. Ela, assim, eu acho que se teve 1 ou 2 queixas, foi muito durante esse tempo. E com relação ao enjoo também, ela não teve também mais enjoo, né? Essa dor de cabeça, ela só teve uma dor de cabeça, Luísa, foi quando você estava gripada, né? Um dia gripada na aula que ela teve a dor de cabeça. Ok? Então, o que chama atenção? A hipersensibilidade à luz presente em 80% dos pacientes. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui seria, mais ou menos, uma pesquisa translacional reversa. Nós estamos indo do estudo humano, ou seja, da clínica, para a experimentação, né? E isso que a gente faz com os nossos pacientes foi feito por pesquisadores também, que eles começaram a observar, com um grupo, pesquisadores fizeram isso da Universidade de Harvard, os pacientes não tinham percepção de luz, porque o nervo óptico estava danificado, os seus olhos tinham sido removidos cirurgicamente falando, e quando eles tinham enxaqueca, porque eles também têm enxaqueca, tá? Ela não piorava na exposição à luz forte. Normalmente, quando você tem enxaqueca, você quer ficar no escuro. Você não tolera luz nem som alto. Esses pacientes, quando eles não tinham os olhos, ou então não tinham o nervo óptico, eles não tinham piora com a luz forte. O outro paciente, que tinha um senso de luz preservado, apesar de ter baixa acuidade visual, e a visão formadora de imagens, que é a visão macular, a visão central, estar destruída, quando eles eram expostos à luz, eles agravavam a dor de cabeça deles, agravavam a enxaqueca. Eles não toleravam esse aumento de luminância. Então, qual que foi a inferência lógica desses achados? Que a hipersensibilidade à luz é transmitida por projeções retinianas não formadoras de imagem. É aquela via não visual. Tá, gente? Isso é a coisa que eu queria chegar no ponto, por que eu escolhi esse tema para hoje. Então, qual que é o mecanismo que nós temos? Esses colegas estudaram, então, isso agora experimentalmente. Então, a partir de uma exposição clínica, de uma experiência em consultório, em atendimento de paciente, eles montaram uma pesquisa e começaram a mapear em modelos animais, tá? E identificar uma área no tálamo posterior que continha neurônios sensíveis à estimulação nociceptiva da dura mater. Não é nociva, não, é nociceptiva, a estimulação de dor. A dura mater, que é uma membrana que reveste o cérebro, ela é sensível à dor, ela tem sensores à dor. Então, eles descobriram que havia uma convergência, tá? Havia uma célula, um neurônio, que respondia tanto a estímulos dolorosos quanto a estímulos de aumento de luz, aumento de luminância. Ele respondia a essa dupla estimulação. Então, por isso é que, quando nós temos uma cefaleia muito forte, uma enxaqueca, nós queremos ficar no escuro, porque a tendência é diminuir a dor que nós sentimos. Por isso é que tem a relação visão e hipersensibilidade. Tá? Então, mesmo em indivíduos funcionalmente cegos, ou seja, os indivíduos que não enxergam letras, não têm visão útil,
Se eles tiverem os olhos, a retina periférica deles é capaz de captar a variação de luz e, muitas vezes, esses estímulos vão provocar o quadro de dor, né? Então, pela primeira vez, foi mostrado uma via de enxaqueca acima do tálamo. Então, gente, a gente começa a ver, então, que existe uma relação importante entre as células ganglionares, né, que nós vimos aqui ontem, exaustivamente falando, as células ganglionares intrínsecas, que usam um tipo de opsina, que não é o dos cones e bastonetes, é a melanopsina, ela inerva também os receptores nociceptores, né, e, através de uma série de ligações, né, ela vai promover essa associação de hipersensibilidade à luz e a dor que esses pacientes apresentam. Então, a marca, digamos assim, a marca registrada, o carimbo da enxaqueca, é associada à sensibilidade à luz, náusea ou vômitos e à cefaleia de dor intensa e incapacitante. Quando a gente vê os nossos pacientes, nós vemos, gente, que tem várias coisas aqui que estão associados também, inclusive às dores oculares e na cefaleia. Os pacientes têm dor, os olhos ficam lacrimejantes, eles têm mal-estar, tontura, fadiga e também relatam as dificuldades ligadas à leitura e etc., aos esforços visuais. Então, isso nos leva a uma maior atenção para excluir também, e para excluir, primeiro, ter certeza que esses pacientes que têm quadros de dor não têm realmente uma causa oftalmológica. É importante que isso seja excluído. Então, porque várias coisas, oftalmologicamente falando, desde uma abrasão corneana, que a córnea é muito sensível à dor, irite, etc., as doenças oculares podem promover, glaucomas, né, que incluem vários quadros de estrabismo, etc., a gente pode ter um borramento, diplopia, borramento, o herpes zoster é um quadro extremamente doloroso, mas existem manifestações, tá, que estão associadas justamente a uma estrutura ocular, a uma célula dentro da nossa retina, que é o nosso sistema intrínseco. Então, eu acho muito interessante apresentar isso aqui, num congresso de neurovisão, que nós estamos realmente aqui apresentando a clínica translacional reversa, da nossa observação clínica, que nós vemos nos nossos pacientes, a alta incidência de cefaleia, com todo aquele cuidado do protocolo ambulatorial, a avaliação multidisciplinar feita com neurologistas, com o profissional daquela área que pode estar associada às manifestações, pode ser um otorrino, pode ser um outro tipo, pode ser até um ortopedista, muitas vezes vai ter uma dor associada a um pinçamento, etc., que possa simular algum tipo de alteração, uma dor por ATM. Então, é multidisciplinar, mas também não podemos esquecer que, em muitos casos, a causa será neurovisual. Tanto é que nós vemos nesses pacientes que o uso dos filtros leva a uma alta solução em termos de desaparecimento desses sintomas. Então, mais uma vez, nós ressaltamos a importância, né, da fotorrecepção circadiana. Então, essas células intrínsecas aqui não só são importantes em todas as funções já discutidas aqui, né, mas lembrar que o olho tem um papel modulador, né, e que nós vamos sempre lembrando que as vias visuais são importantes na função cerebral, né? É importante que a gente tenha montagem científica de evidências de todos esses circuitos da retina e as várias funções que ele tem. Então, além das funções que nós hoje conhecemos, que são as funções visuais, cada vez mais, na neurovisão, nós vamos estudar aqueles aspectos que ontem foram bem colocados aqui pelo professor Marco Túlio, pelo professor Ricardo, por todos a parte da postura, com a professora Cláudia,
com a Daniela, com a Fabiana, todos esses aspectos que acabam visuais, que acabam impactando na qualidade de visão dos nossos pacientes, né? Então, aparentemente, uma coisa muito importante é que existe uma... Isso aqui tinha... Eu não sei que... existe, então, uma chance muito grande de que devemos considerar também quando a luz afeta, quando a luz dói, quando a luz provoca uma fotofobia, e associada a ela nós temos um fenômeno de cefaleia e enxaqueca, né? Os estudos atualmente, isso aqui é uma revisão feita pela Nature em 2018, tá? Que mostra que a fotofobia, né, provocada pela luz é um sinal neurológico e oftalmológico, e entre as várias opções, eles recomendam que as estratégias conservadoras sejam adotadas para evitar um excesso de medicação, principalmente em crianças e adolescentes. E é citado pelos autores como, por exemplo, o uso de óculos, né, que leve a uma proteção, uma diminuição da exposição à luz. É interessante que eles falam em óculos com filtros, né? Sunglasses seria o óculos de luz solar, o protetor solar, mas eles podem resolver o problema na luz solar direta. Porém, é importante lembrar que esse uso aqui desses óculos, muitas vezes, leva a uma diminuição da nossa capacidade de adaptação, porque ela simula um ambiente semi-obscuro, mas nós continuamos sendo expostos não só à intensidade de luz, mas à luz azul. E a gente, ontem, discutimos exaustivamente os impactos da luz azul na qualidade de vida, na secreção hormonal, na atenção, memória, etc., do ser humano. O que hoje é recomendado, então, olha, são filtros especiais que bloqueiem, essencialmente, os comprimentos de onda mais curtos, 80% dos comprimentos de onda curtos, né, que são hoje já reconhecidos como desencadeadores de formas de encefaleia, né, de enxaqueca. E um dos filtros usados é esse FL41, mas esse filtro, eu queria chamar a atenção, é uma das possibilidades que a gente tem. Esse filtro é um filtro que seria generalista. E nós, aqui, na Neurovisão, vocês oftalmologistas que estão trabalhando com filtros, nós temos uma gama de centenas de opções. E a gente consegue, então, proporcionar não um alívio da fotofobia, mas um bloqueio específico na faixa de hipersensibilidade que os nossos pacientes apresentam. E nós temos essa oportunidade através do rastreamento que a gente faz. Um rastreamento específico não é um filtro só. Nós temos centenas de filtros possíveis de serem combinados. E eu acredito que o nosso grande sucesso no tratamento desse tipo de manifestação se deve à alta especificidade que esses filtros têm de agir, o filtro mais específico, que, inclusive, é possível já ver as evidências do efeito deles sobre a hiperatividade cortical com estudos com tomografia funcional, SPECT-CT, que a gente conseguimos ver. Então, vejam só, o cérebro desses pacientes não tolera mudanças bruscas. Então, nós temos de ter esses cuidados aqui, sono regular, o horário de dormir, refeições regulares. O nosso paciente também precisa disso. Exatamente a mesma coisa. O objetivo, então, do tratamento que é oferecido hoje, ou é medicamento, ou tem várias opções de tratamento. Quando há muitas opções de tratamento, é porque a gente realmente não sabe qual o melhor. Cada caso vai se ajustando, e muitas vezes sob o risco de overdose e uso de medicação absolutamente desconfortável de ser prescrito para crianças na faixa de 7 a 11 anos, que é grande parte da população que a gente atende em distúrbios de aprendizagem.
Portanto, os filtros espectrais trazem esse alívio para a cefaleia e enxaqueca, e, além disso, proporcionam outros ganhos na leitura, o alívio da dor, o desconforto, a própria frustração do esforço visual, que custa muito caro, a concentração e atenção, a autoestima, o desempenho, aprimoramento da estereopsia, direção esportes, aumento do conforto, com LEDs, maior satisfação e produtividade no trabalho, né? E foi feito um estudo aqui conosco, que não está passando, mas nós fizemos uma revisão, e, nos nossos casos, todos os casos eram diagnosticados, o laudo da enxaqueca foi trazido do neurologista, o diagnóstico foi feito pelo colega especializado nisso, mas, com o uso do filtro, nós tivemos uma supressão de 92% da sintomatologia dos pacientes. Eles têm o quadro visual típico e a associação é quase certamente com essas células intrínsecas, que estão também as mediadoras. Então, dor, sensibilidade à luz, que é comum dos nossos pacientes, também ocorre nas cefaleias e enxaquecas. Então, eu acho que, como sugestão, como médica, e com essa experiência grande que a gente tem com os distúrbios neurovisuais, seja nas crianças, nos adultos, nos adolescentes, é importante, vale como uma conduta médica, fazer a exclusão dos distúrbios magnocelulares, dos distúrbios das células intrínsecas, em todo paciente com queixa de distúrbio visual, sobrecarga sensorial e cefaleia. Tá bom? Muito obrigada.